Tem vezes, queridos, que nós nos deparamos com desafios que são maiores do que a gente, e outras vezes nós sabemos que esses desafios podem ser ultrapassados com o tempo e com maior dedicação e com maior zelo, e às vezes a insegurança nos impede de fazer algumas coisas. Durante a semana que se passou, eu fiquei lutando contra um texto bíblico, não porque não cria nesse texto, mas porque é um texto de difícil interpretação. E eu preparei a liturgia do culto todinho para pregar nesse texto. No entanto, ontem eu cheguei à conclusão de que eu não estava preparado o suficiente para pregar no texto. E exatamente por isso, queridos, eu queria te convidar a abrir em outro texto. Não o texto que eu, a princípio, tinha pensado, mas o texto que, segundo creio, o Senhor quer usar para ministrar as nossas vidas nessa noite. Por isso, quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 5. Nós vamos ler, queridos irmãos, os versículos de 13 a 15. Primeira carta que o apóstolo João escreveu lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo de número 15. Primeira João, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15. Se você não achou, não se preocupe, você pode acompanhar a leitura pela projeção. O texto da palavra do Senhor nos diz assim: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor, na tua graça, nos concede a possibilidade de entendermos a tua palavra pela iluminação do teu Espírito, pelo mover do teu Espírito em nós, e porque nós amamos o Senhor, nós clamamos para que o Senhor opere em nós a tua palavra de acordo com o mover do teu Espírito. Por isso, Pai, o nosso pedido, o nosso clamor, ao nos achegarmos diante do Senhor, humildemente, é para que o Senhor fale ao nosso coração, que nós sejamos impactados, transformados, e que aquilo que nós lemos e aprendemos e ouvimos da Tua Palavra, venha se tornar verdade em nós, para que a nossa vida, toda a nossa vida, seja moldada e conformada ao Senhor, à Tua vontade, à Tua bondade e à Tua verdade. Opera nas nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Se eu colocasse nesse exato momento, nas suas mãos, a lâmpada mágica divina e dissesse para você que Deus realizaria os seus próximos 3 pedidos, o que é que você pediria? Não responda em voz alta, tá? Não quero que você passe vergonha. Pensa. Quais seriam os pedidos que você faria para Deus? O que é que você falaria com Deus? Não responde, só pensa. Quantos destes pedidos, destes 3 pedidos, tem a ver com você mesmo ou com a sua família? Não responda, só pense. Quantos desses pedidos têm a ver com a sua vida financeira?
ou com a sua vida profissional, ou com alguma enfermidade na sua família? Quantos desses pedidos têm a ver com pessoas que estão próximas a você? Um irmão da igreja, algum amigo, um colega de trabalho? Quantos você pediria pela saúde de alguém que você conhece, pela situação familiar de alguém? E perceba, quando eu te faço pensar a respeito desses pedidos e fazer você lembrar pelo que você tem orado ultimamente, não é porque eu quero que você pare de orar por essas coisas. Afinal de contas, irmãos, todas essas coisas que eu listei aqui, enquanto eu perguntava a você, são pedidos absolutamente legítimos. A Bíblia nos diz claramente que nós devemos sim interceder pela nossa família, orar pelas pessoas que estão à nossa volta, que nós precisamos sim colocar diante do Senhor todos os dilemas e dificuldades que nós vivemos. Tudo isso é motivo sim para nos achegarmos diante de Deus e clamarmos pela sua intervenção, seja na nossa vida financeira, seja nos nossos relacionamentos, na nossa vida familiar. No entanto, queridos, eu preciso te alertar. Se a sua vida de oração se resume a estas coisas, a estes pedidos, a estas dificuldades, com muito temor e reverência, eu preciso te alertar. Você não tem uma vida de oração saudável. Queridos, as histórias infantis estão cheias de gênios, de fadas, de duendes, de objetos mágicos que atendem a pedidos especiais de algumas pessoas. O fundo das fontes, das cachoeiras, dos lagos, dos poços estão cheios de moedas. Porque existem alguns que acham que aquilo ali pode ser, quem sabe, um poço dos desejos. Então vou jogar uma moedinha aqui, quem sabe o meu desejo se realize. Irmãos, a religiosidade popular é cheia de crendices também nesse sentido. Olha, eu pedi alguma coisa para o santo tal, para a santa tal, então vai dar certo. São longuinhos, se isso acontecer eu dou 3 pulinhos, não é verdade? Mas não pense, irmãos, que esse é um problema da crendice popular ou de outras vertentes religiosas. É bastante provável que muitos de nós já tenhamos pedido oração para um irmão específico ou para uma irmã piedosa, porque nós achamos que a oração deles é mais poderosa. Olha, eu vou pedir para o pastor orar por isso, eu vou pedir para o irmão fulano de tal orar por isso, porque eles têm uma oração forte. Se ele orar, é tiro e queda, vai acontecer. É lógico, queridos, que eu estou exagerando um pouco em tudo isso. Mas, irmãos, quando nós falamos de vida de oração, é isso que passa na cabeça da maioria das pessoas, é isso que a maioria dos crentes pensa, como se Deus fosse uma espécie de lâmpada mágica gigante que fica atendendo pedidos de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com a nossa vontade, de acordo com os desejos do nosso coração. No entanto, queridos, não é isso que a palavra nos revela a respeito do que é uma vida de oração. Veja, eu não estou dizendo que nós não devemos orar pelas coisas da nossa vida, apresentando as nossas súplicas, os nossos pedidos diante de Deus, ou então clamando pelas nossas necessidades, pelas necessidades dos nossos amigos, dos nossos familiares. Nós devemos fazer isso. O que eu estou dizendo, queridos, é que existe muito mais do que esse sistema de troca na vida de oração. Eu peço, Deus concede, eu agradeço. Eu peço, Deus concede, eu agradeço. A vida de oração é muito mais do que isso, irmãos. É muito mais do que um caderninho onde nós colocamos as nossas petições.
Mas é importante você entender que a vida de oração também é muito mais do que aquela ideia, e eu tenho particular aversão, para não dizer raiva, dessa ideia. Daquela fantasiosa ideia de estar em espírito de oração. Sabe como? Você já ouviu isso, você já deve ter falado isso. Olha, eu não falo com Deus nem para agradecer o alimento, mas eu estou o tempo todo em espírito de oração. Eu estou no trânsito e eu estou ali em espírito de oração. Irmão, isso é coisa de budista. A Bíblia nos diz que nós devemos orar no Espírito e não estar em espírito de oração. A vida de oração, irmãos, é muito mais do que essas coisas espiritualistas, do que essas coisas meio zen, sabe como? A vida de oração, irmãos, é o que move a nossa vida com Deus. A vida cristã é uma vida de oração. E a maior prova disso, queridos, é que o povo de Deus sempre foi um povo de oração, queridos. E se nós olhamos os grandes homens e mulheres do Antigo Testamento, todos eles tinham uma vida intensa e dedicada à oração. Se nós olhamos para os evangelhos, nós vamos ver Jesus, o Deus encarnado, orando em várias passagens. Vocês já repararam que a única coisa que os discípulos pediram para Jesus ensinar é a oração? Eles não pediram para Jesus ensinar nada para eles. Mas em um determinado momento eles falam assim: mestre, nos ensina a orar. Se nós olharmos para o Novo Testamento, irmãos, nós vamos ver não um, nem dois, mas vários relatos da ação graciosa e poderosa de Deus enquanto a igreja orava. Se nós olharmos para o passado e observarmos a história da igreja, nós vamos ver que os grandes avivamentos da igreja aconteceram quando homens e mulheres clamavam pelo derramamento do Espírito nas suas vidas e, consequentemente, na vida de toda a igreja. A minha pergunta, queridos, onde é que isso se perdeu? Por que isso se perdeu? Se nós queremos verdadeiramente viver como cristãos, irmãos, então a vida de oração não pode ser algo a mais que nós podemos ou não experimentar. A vida de oração não pode ser apenas mais um adereço na vida cristã. Nós precisamos entender, queridos, que a vida de oração é fundamental para a nossa saúde espiritual, é fundamental para o nosso relacionamento com o Pai, é fundamental para refrear os impulsos da carne e viver em santidade. A vida de oração é fundamental para compreendermos a palavra. A vida de oração, queridos, é fundamental para todas as áreas da vida cristã. Por isso, irmãos, se nós queremos ser uma igreja de verdade, não apenas brincar de ser igreja, é necessário que cada membro dessa igreja tenha uma vida constante, dedicada, zelosa e intensa de oração. Mas para ter uma vida consistente, dedicada e intensa de oração, você precisa amar Jesus completamente. Você precisa amar o Pai, você precisa querer mais do Espírito, porque senão você só vai orar quando alguém te convocar para isso. Ou na reunião de oração, ou então no culto, ou na escola dominical, ou então em qualquer outra reunião da igreja. O texto que nós lemos, queridos, nos apresenta o poder da intercessão, nos apresenta a realidade e a certeza da eficácia da oração. Se nós, como povo de Deus, cremos na palavra, e a palavra nos diz que oração funciona, quem somos nós para duvidarmos? O apóstolo João tinha acabado de escrever às suas ovelhas, aos seus filhinhos, como ele chama o seu rebanho, suas ovelhas, nesta carta, a respeito da certeza da salvação.
se vocês creem no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho, então vocês têm a vida eterna. A vida eterna pertence a vocês, ela é de vocês. Se vocês creem que Jesus é quem Deus diz que Ele é, então vocês estão salvos. Se você acredita que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, Senhor e Salvador da sua vida, então você tem a vida eterna. No entanto, queridos, João quer demonstrar que essa vida eterna que nós temos não se trata apenas de algo do qual nós vamos desfrutar no futuro, depois que nós morrermos, ou então quando Jesus voltar, então nossa vida eterna começa. Não, essa vida eterna que João fala que nós temos e usufruímos e desfrutamos, essa vida eterna diz respeito ao aqui e agora também, e não apenas ao futuro. E o que João está nos dizendo, queridos, é que a confiança que nós temos na vida eterna é exatamente a mesma a respeito das nossas orações. Se você tem certeza da vida eterna, se você crê que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, então nós temos que ter plena certeza da eficácia da oração. Nós temos confiança ao orarmos. Nós temos confiança ao nos aproximarmos de Deus em oração. E por isso, se nós queremos viver uma vida cristã verdadeira, então nós precisamos ter uma vida dedicada de oração, uma vida marcada pela oração. E para isso, queridos, nós precisamos ter certeza da eficácia da oração. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos saber é que a oração é reflexo da nossa confiança em Deus. Oração é reflexo da nossa confiança em Deus. Só ora quem confia em Deus. Olha o que João nos diz no versículo 13 e no versículo 14 que nós acabamos de ler. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E essa é a confiança que temos para com Ele. A confiança que nós temos para orarmos, queridos, não é porque nós encontramos uma lâmpada mágica divina e agora quando a gente der uma esfregadinha, Deus é obrigado a atender os nossos pedidos. Essa não é a confiança que nós temos. A confiança que nós temos para orarmos, irmãos, é sabermos que nós podemos nos aproximar de Deus com ousadia, com intrepidez, sabendo da nossa posição de filhos de Deus. Quando nós cremos em Jesus, irmãos, então nós temos a confiança, a segurança da vida eterna, e nós só cremos em Jesus porque nascemos de Deus, porque somos filhos do Pai. A confiança que nós temos na vida eterna por causa da fé em Jesus, irmãos, é a mesma confiança que nos aproxima do Pai como filhos. Ou seja, nós podemos invocar a Deus, nós podemos clamar, nós podemos falar com Deus, porque afinal de contas, Ele é o nosso Pai. E com o Pai, irmãos, nós temos total liberdade. Canal aberto, abrigo constante. Irmãos, esse é o nosso Pai. Irmãos, a nossa vida seria extremamente miserável, nós seríamos extremamente infelizes e nós provaríamos das piores coisas se o nosso Deus não fosse para nós esse abrigo constante, se Ele não fosse para nós o nosso Pai. Na verdade, a única possibilidade que nós temos de nos alegrarmos em meio às lutas e tribulações é porque nós confiamos no amor do Pai. É porque nós sabemos que temos no nosso Pai o nosso refúgio.
Mas o problema, queridos, é que a maioria dos cristãos não se utilizam desse refúgio, não buscam o Pai, não oram, não clamam, não invocam a Deus. Irmãos, orar é uma das provas mais fundamentais da nossa fé, porque só investe tempo de oração quem realmente crê que Deus está ouvindo. Se você tem dúvidas se Deus ouve, você concorda comigo que ninguém vai orar? É preciso ser muito esquizofrênico para orar não crendo que Deus ouve. Agora, se você não consegue orar, se você não consegue construir uma vida consistente de oração, muito provavelmente é porque ainda existe um resquício mortífero de incredulidade no seu coração. Será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele? Quem tem dificuldade em crer, queridos, pode dizimar. Quem tem se mostrado incrédulo, pode vir para a igreja, pode ler a Bíblia, pode cantar, pode até evangelizar. Mas quem tem sido dominado pela incredulidade, dificilmente vai orar. Porque só ora quem crê. Só ora quem confia que Deus está ouvindo. Mas não é, irmãos, porque nós cremos que Deus está ouvindo, que Deus se sente obrigado a nos atender. Não é porque nós cremos que Deus é o nosso Pai, que Ele vai fazer absolutamente tudo o que nós queremos. Isso porque, irmãos, em segundo lugar, a oração também demonstra submissão da nossa vontade à vontade de Deus. Quando nós oramos, queridos, nós não estamos tentando constranger Deus a fazer a nossa vontade. A oração não é um recurso para dobrar Deus, para impormos a nossa vontade ao Senhor. É justamente o contrário. Quando nós oramos, irmãos, nós estamos subordinando a nossa vontade à vontade de Deus. Eu já ouvi gente dizendo que às vezes nós pedimos tanto uma coisa para Deus que Ele acaba nos dando, tá, vai, pega, vai. Agora, você consegue pensar em Deus fazendo isso, irmãos? Deus, nosso Pai perfeito, ouvindo as nossas orações e as nossas insistências, vencido pela falta de paciência, Ele olha para a gente e fala assim, tá bom, vai, já você quer tanto isso, toma. Você consegue ver Deus agindo assim, irmãos? Tem dificuldade. Esse não é o Deus que se apresenta na palavra. Não é isso que a Bíblia nos diz. A oração, irmãos, não é um cabo de guerra com Deus. Até porque, irmãos, sejamos honestos, se oração fosse um cabo de guerra com Deus, a gente ia perder sempre. Quando nós estamos orando, irmãos, nós não estamos falando com o nosso patrão. Alguns cristãos falam com Deus como se estivesse falando com o chefe, tentando convencer o chefe a dar uma folga antes do feriado, sabe como? Mas oração não é isso, irmãos. Você não está tentando vencer um Deus relutante que não quer te dar as coisas, sabe como? Você está falando com o seu Pai. Ou seja, o que você precisa saber é que ao orar, você está se apropriando da boa vontade de Deus sobre a sua vida. Você não está tentando convencer Deus a respeito da sua vontade, ao contrário, irmãos. Na oração você está buscando, abraçando e se alinhando com a vontade de Deus. Ao contrário do que muitos pensam, irmãos, existe sim um jeito certo de orar. Existe sim uma orientação de como nós devemos orar. O problema, queridos, é que quando a gente fala que existe um jeito certo de orar, normalmente as pessoas pensam que nós estamos falando de
posturas ou de palavras religiosas. Algumas pessoas já me confessaram: pastor, olha, eu não gosto de orar em público, eu não sei orar direito, eu não sei orar, usar essas palavras bonitas, eu erro o português os português eu erro na hora de falar e de orar em público. Pastor, não me coloque para orar em público. No fim do culto, hoje a Keila vai orar para nós. Não, estou brincando. Tem gente que até pensa que o jeito certo de orar é com aquela entonação poderosa, aquela voz do Cid Moreira. Tem gente que acha que não pode orar sentado, que não pode orar deitado. Irmãos, o jeito certo de orar não tem a ver com postura física ou com jeito de falar. O jeito certo de orar tem a ver com submeter a sua vontade à vontade de Deus. É isso que o apóstolo João nos diz na continuação do versículo 14, quando ele fala assim, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade. Na oração, queridos, nós estamos sujeitando os nossos desejos pessoais, nós estamos sujeitando os nossos projetos e os nossos sonhos ao Senhor, mesmo porque, irmãos, nós sabemos muito bem onde nós iríamos parar com os nossos desejos, projetos e sonhos, não é verdade? Tem uma cena naquele filme de comédia Todo-Poderoso, em que o protagonista resolve atender todos os pedidos de todas as pessoas. Lembra disso? Os mais antigos lembram, os mais novos não. E de repente todo mundo ganha na loteria um total de 30 centavos, né? Aquelas coisas assim. Né? Se todo mundo ganhar na loteria, ninguém ganhou, né? Vamos ser a verdade, né? Irmão, se Deus atendesse os nossos desejos e Ele realizasse os nossos sonhos e projetos, com certeza, queridos, isso seria para nossa ruína. Porque, na verdade, nós nem sabemos o que é bom para nós. A nossa natureza, irmãos, é tão corrompida, tão cheia dos nossos egoísmos, dos nossos desejos, e os nossos desejos são tão corruptos que, se Deus realizasse a nossa vontade, irmãos, o mais provável é que nós destruíssemos a nossa própria vida por causa dos nossos desejos e vontades. Mas não é assim, queridos. Deus não permite que a gente peça e receba tudo o que a nossa liberdade desenfreada nos permite. Nós nos submetemos à sua vontade para orarmos. E aí? O que acontece quando nós nos submetemos à vontade de Deus? João nos diz, no finzinho do versículo 14, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Por isso, queridos, em terceiro lugar, nós temos certeza da eficácia da oração, porque nós temos a certeza de que nós seremos ouvidos e atendidos. Esses 3 versículos que lemos, irmãos, são versículos cheios de convicção. Perceba que no versículo 13, João diz que escreveu para que os crentes saibam que eles têm a vida eterna. Cheio de convicção. Escrevi para que vocês saibam que têm a vida eterna. No versículo 14, ele fala sobre uma confiança que temos no Senhor, a confiança de sabermos que Deus nos ouve quando nós oramos segundo a sua vontade, cheios de convicção. E por fim, no versículo 15, João nos diz assim: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Irmãos, vamos fazer um pequeno exercício de interpretação de texto aqui. Deus atende todos os nossos pedidos? Se nós levarmos em consideração apenas esse versículo,
nós teríamos que dar o braço a torcer e dizer que Deus atende todos os pedidos de oração que nós fazemos a Ele. Não é verdade? Deus concede o que nós pedimos, Ele nos atende. O versículo 15 diz isso claramente. No entanto, irmãos, nós não podemos distorcer o significado do texto por causa de uma interpretação descuidada de apenas um versículo. Pensando nisso, irmãos, nós precisamos considerar os versículos anteriores. É por isso que eu vou perguntar aos irmãos novamente. Quais são os pedidos que Deus ouve e atende? Se nós olharmos com atenção para o versículo 14, queridos, nós vamos concordar que Deus atende todos os pedidos que estão subordinados à sua vontade. Mas isso gera um outro problema para nós, não é verdade? Como é que nós podemos saber que aquilo que nós pedimos é da vontade de Deus? Queridos, nós conhecemos a vontade do Senhor quando nós conhecemos a sua palavra, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, nós só oramos a vontade de Deus se aquilo que nós oramos está completamente alinhado com a palavra e que está debaixo da instrução do Espírito. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós. Irmãos, nós temos certeza que somos ouvidos e que as nossas orações são atendidas quando nós somos guiados pela palavra e pelo Espírito de Deus. Ou seja, ao orarmos, nós não estamos dando rédeas soltas aos nossos desejos, às nossas vontades, às nossas imaginações. Não estamos orando pelas coisas que nos agradam, mas pelas coisas que agradam a Deus. E quando nós estamos debaixo da palavra, queridos, sendo guiados pelo Espírito, nós podemos nos achegar a Deus a respeito de todas as coisas, inclusive orarmos até pelas coisas que nós temos como certas. Nós oramos, irmãos, até mesmo pelas coisas que nós temos certeza que vão acontecer, irmãos. Nós não somos chamados para depositar diante de Deus apenas as nossas causas impossíveis, mas não, irmãos. Nós oramos até por aquilo que nós sabemos que vai acontecer. Sabe, o salário vai ser depositado no fim do mês? Claro que sim. É lógico que em algumas realidades a empresa passa por uma dificuldade, talvez você tenha alguma insegurança com relação a isso, mas na grande maioria a gente sabe que vai dar um determinado momento e o salário vai ser depositado. Mas, irmãos, nós continuamos orando para que Deus nos dê o seu sustento como resultado do nosso trabalho. O emprego melhor vai proporcionar uma qualidade de vida melhor? Ou, em certo sentido, sim. Mas nós continuamos orando para que nós sejamos revestidos de uma vida abundante que Deus nos promete dar. O pré-natal foi tudo certinho, com as consultas em dia, e está tudo em ordem com o bebê? Foi, está tudo bem, tudo certo. Mas nós continuamos orando para que Deus dê da sua graça e o parto aconteça a bom termo. Você foi bom aluno durante o ano, se dedicou nos estudos, foi bem no vestibular? Sim, opa! Mas nós continuamos clamando para que Deus abençoe com a aprovação. Mas isso também se aplica a realidades espirituais, irmãos. Veja, o Espírito está constantemente nos confrontando a respeito dos nossos pecados, não é verdade? Sim, constantemente. A Bíblia afirma isso. No entanto, irmãos, nós continuamos orando para que pela graça o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, nos corrija quando nós somos surpreendidos em falta. Irmãos, nós sabemos que apesar das tristezas, a alegria vem pela manhã, não é verdade? Cremos nisso. Mas nós continuamos orando para que o Senhor renove em nós a alegria da salvação. O reformador João Calvino nos diz que aquele que está certo de um feliz sucesso não deve se abster de orar a Deus, porque a certeza da fé não gera indiferença
nem indolência. Ao contrário, irmãos, a certeza da fé deve gerar em nós ainda mais desejo de orarmos. Irmãos, nós precisamos orar. E nós precisamos orar justamente porque nós temos a certeza de que somos ouvidos, nós temos certeza que somos atendidos em nossas orações quando nós oramos em submissão à vontade de Deus. Por isso, concluindo, irmãos, é diante dessa certeza que eu quero voltar à ilustração que eu utilizei no início do meu sermão. Se eu colocasse aí nas suas mãos agora, nesse momento, a lâmpada mágica divina e dissesse que Deus realizaria os seus próximos 3 pedidos, o que é que você pediria para Deus? Não responda em voz alta. Apenas pense. O que você pediria para Deus? Quantos desses pedidos têm a ver com você mesmo ou com a sua família? Quantos desses pedidos têm a ver com a sua vida financeira ou com a sua vida profissional? Ou quem sabe com uma enfermidade na família? Quantos desses pedidos têm a ver com pessoas próximas a você? Um irmão da igreja, um amigo, um colega de trabalho, pela saúde de alguém que você conhece ou pela situação familiar de alguém? Mas quantos destes pedidos têm a ver única e exclusivamente com a glória de Deus? E se o seu clamor fosse apenas por um derramamento do Espírito na sua vida? E se você orasse para poder perceber os seus pecados e tentações e tivesse ainda mais força para lutar contra eles? E se você pedisse ao Senhor para que Ele trouxesse um grande avivamento na sua igreja? E se você pedisse para que a sua palavra fosse ainda mais vívida na sua própria vida? Por favor, não me entenda mal. Você deve sim orar pela sua vida financeira, pela sua profissão, pela sua saúde, pelos seus familiares. Saiba, com toda certeza, Deus é glorificado em nossas vidas, quando nos dá da sua graça em todas essas áreas. Mas será, irmãos, que nós não estamos nos dedicando em orar demais a respeito das nossas coisas? Irmão, será que nós não estamos gastando tempo demais com orações de manutenção? Será que nós não estamos negligenciando a glória de Deus nas nossas vidas ao orarmos tanto por estas nossas coisas? Irmão, será que não chegou o tempo de começarmos a clamar intensamente por um derramamento do Espírito sobre as nossas vidas? Ainda que eu deseje que você ore por essas coisas, eu gostaria de viver junto com você uma vida mais profunda de oração. Você topa? Os relatos, irmãos, dos grandes avivamentos dizem que ninguém precisa empurrar ou forçar as pessoas para comparecerem às reuniões de oração. Na verdade, o que a história nos conta é que as horas se passavam e ninguém queria ir para casa. Ficavam lá, orando a noite toda. E isso acontecia porque os crentes simplesmente se deleitavam em oração. Primeiro lá nas suas vidas particulares, depois no seu tempo de comunhão. As pessoas provavam da graça de Deus, da visitação do Espírito no seu momento de culto, de devoção particular. Experimentavam de mais plenitude do conhecimento do amor de Deus no seu tempo de devocional. E então, quando a igreja se reunia para orar, se reunia para adorar, para aprender a palavra, a igreja estava cheia de vigor, de vida, de poder. O evangelho era anunciado com autoridade, um monte de gente se convertia. E um dos motivos pelos quais isso tudo acontecia, irmãos, era porque esses crentes experimentavam de uma oração extraordinária. Se humilhavam, confessavam pecados,
tinham plena convicção da sua própria inutilidade, da sua necessidade de Deus, eram cheios de compaixão, de zelo pelo crescimento da igreja, por alcançar os perdidos, doavam a si mesmos em favor de outras pessoas, tinham um anseio em conhecer a Deus, em ver a face de Deus, em vislumbrar a sua glória. Queridos, é chegada a hora do povo de Deus, da igreja no Brasil se levantar em oração. Chega de oração, de manutenção. Está na hora da Igreja Presbiteriana do Tarumã começar a viver uma experiência extraordinária de oração. Está na hora de cada um de nós começar a viver uma experiência extraordinária de oração. E que assim, queridos, Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar, queridos. E nesse momento nós já estamos nos preparando para a ceia do Senhor. Tempo gracioso, cheio de reverência, mas cheio de alegria. Porque cremos que o Senhor Deus se faz presente. E por isso celebramos ao Senhor com alegria. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra e clamamos, Pai, para que o Senhor, pela ação do teu Espírito, pelo poder do teu Espírito, aplique a tua palavra em nós, para que nós possamos viver a verdade, viver uma vida de oração extraordinária. Opera em nós, fala ao nosso coração, nos prepara para vivermos estas coisas. Ministra nas nossas vidas e nos transforma de acordo com a tua vontade. É isso que nós clamamos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.